Se os desenvolvedores não tomarem cuidado, a IA, assim como várias tecnologias que já surgiram no mundo, elas contribuem para mais racismo. Tem uma pesquisadora brasileira que se chama Nina da Hora, que ela pesquisa exatamente isso, que é como a IA, a inteligência artificial, pode ser discriminatória ou racista. E uma das conclusões que ela teve é que isso depende muito de quem desenvolveu. Se muitas vezes as pessoas passam o seu viés discriminatório, seu viés racista, racismo não é viés, mas os seus preconceitos para dentro dos sistemas que elas estão fazendo. A Nina, ela sofreu racismo através de dispositivos que usam inteligência artificial, principalmente quando surgiram as tecnologias de reconhecimento facial. São tecnologias que também utilizam inteligência artificial. Por quê? Porque muitas dessas tecnologias foram desenvolvidas por desenvolvedores brancos que, quando foram treinar essas tecnologias, utilizaram só amostras de pessoas brancas para ensinar a inteligência artificial a detectar um rosto. E quando um rosto negro aparece, a inteligência artificial não considera como um rosto porque ela não foi exposta ou treinada para rostos negros, ela foi treinada para rostos brancos. Então sim, muitas ferramentas hoje elas acabam propagando discriminação, preconceito e racismo, e para mudar isso tem que mudar as pessoas, que desenvolvem as tecnologias. Não só da IA. As pessoas, que como a IA está muito na boca de todo mundo, está sendo muito discutida, a IA, na minha opinião, é só a bola da vez. Mas todo ser humano, todas as tecnologias têm uma pegada, né? Causam um impacto ambiental. Esse próprio vídeo que nós estamos fazendo aqui está gerando uma pegada, está consumindo água, está possivelmente desmatando. Então a IA não é a vilã sozinha. A IA é só mais uma forma que o ser humano está causando um impacto ambiental. Mas o próprio Instagram, você utilizar o Instagram e ter uma base de milhões de pessoas que utilizam todo dia Instagram, consomem recursos como energia elétrica, o Instagram tem os seus servidores para disponibilizar o sistema, para carregar as fotos, para armazenar essas fotos, tudo isso também consome tanto quanto a IA. O que tem se discutido muito é o limite de treinamento. Quando você vai treinar a IA, você tem que pegar um volume imenso de informação para ensinar para os modelos, ainda mais os modelos mais generalistas. E isso também, obviamente, vai consumir muita memória, muito processamento, e a discussão que se tem será que compensa para responder um olá ou um bom dia, todo esse custo que está inerente naquele bom dia? Mas dá para fazer a mesma análise em relação a, será que para curtir uma foto no Instagram, será que compensa todo o impacto ambiental que é causado para que a pessoa seja capaz de curtir uma foto no Instagram? Então, é uma discussão boa, mas o ser humano causa impacto. A ideia, o que eu acredito não adianta nós tirarmos o ser humano da equação. A vida humana vai causar impacto. Nós só temos que ser mais sustentáveis, que esse impacto seja o mínimo possível ou o mais integrado possível, ou que tenha um retorno. Também é muito difícil mensurar o retorno, mas que tenha uma contrapartida daquele impacto. E as IAs, pelo menos a parte de treinamento de IAs, que é onde consome mais recursos e causa mais impacto, está evoluindo. Não é só as novas ferramentas que estão surgindo que mostra essa evolução, mas o treinamento e você necessitar de causar menos impacto para treinar, que é um pouco da evolução da IA, que é onde tem que estar essa discussão. Como que nós podemos
fazer IAs melhores, causando menos impacto. A arte é subjetiva, né? Mas não. Porque é um movimento também, como se fosse um cabo de guerra. Isso já existiu em várias... Antes da IA já existia isso, né? Sempre surgiu alguma coisa que ia acabar com ou com artista, Photoshop, e não acaba, né? Só que a ferramenta, ela tem que ser utilizada muitas vezes para aquilo que ela foi concebida. Se você quer uma obra de arte, a arte para mim ela é um produto da humanidade. Então, você não está apreciando um código de computador que gerou aquilo, que montou aquilo, que ficou... A arte não é uma coisa bonita, ou ela é uma coisa que entrega uma mensagem, entrega é uma mensagem, o que aquele artista estava querendo dizer ou expressar, é uma forma de expressão. O que aquele artista estava querendo expressar, e essa expressão muitas vezes ela é como se fosse uma conversa entre o artista e a pessoa que está vendo a arte. E ela tem interpretações diferentes. Então, a IA não vai acabar com essa relação, com essa expressão, porque os artistas vão continuar se expressando. Só que a arte, enquanto produto, talvez a IA vai substituir em alguns pontos. Quando você tem a arte, sei lá, para fazer uma arte de um anúncio, talvez a IA substitua nesse caso. Mas a arte como arte não, como expressão da humanidade. A solução, sendo bem revolucionário, é quando começar a doer no bolso de quem é grande. Foi assim que aconteceu com a indústria fonográfica, com o advento de Spotify, com o advento de Apple Music, todos os serviços de streaming. Foi assim que aconteceu com o advento do YouTube, com Netflix. Começou a doer no bolso de grandes estúdios, grandes... como é que é o nome? Estúdios de música também, de gravadoras de música. E aí, como que elas fizeram para se proteger disso? Com propriedade intelectual. Só que como artistas gráficos não são tão organizados, de certa forma, ou não tem tanto... ou atores também, dubladores, não é um grande conglomerado, isso não tem tanta força. Mas, assim como tem a questão de propriedade intelectual e toda uma legislação que varia de país para país para proteger esses direitos de uso de imagem, e isso é bem fácil de você conseguir no YouTube hoje. Se você coloca um trecho de uma música num vídeo seu, o YouTube vai lá e te cobra. É que você usou uma arte ou direito autoral de alguém. Então, para os prompts e para os treinamentos de inteligência artificial, tem que ter o mesmo mecanismo. Tem que pagar, de certa forma, esse royalty. Então, se o Diego usou o ChatGPT e anexou um vídeo do YouTube, e já tem um pouco desses mecanismos, mas usou um vídeo do YouTube para sumarizar esse vídeo e montar um material para ele. De certa forma, tem que pagar quem criou aquele conteúdo através de algum mecanismo. Então, tem que ser criados esses mecanismos para justamente não acabar com o lado mais fraco da equação, que geralmente é o criador de conteúdo, criador de artes visuais, que são pessoas que não têm esse poder para argumentar. Então, quando começar a doer no bolso dos peixes grandes, aí que vai mudar. Na minha opinião,
adotar dispositivos eletrônicos muito cedo na infância já está transformando as pessoas. As pessoas pararem de usar papel já está transformando as pessoas não lerem mais já está transformando as pessoas. Não é só IA. A economia da atenção, de você ficar a maior parte do seu tempo ou trabalhando ou no Instagram ou numa rede social, está mudando as pessoas. Não é que dizer que elas estão ficando mais boas, mas está mudando os interesses, está mudando o que é, sei lá, está virando, para mim a culpa de tudo, tá gravando? A culpa, para mim, é do sistema econômico que nós estamos inseridos. Não, mas a culpa é isso, é que tudo está virando um produto. Sim. Tudo está virando um produto. Então, e a IA, ela vai tirar coisas que nós evoluímos enquanto espécie para ter e transportar para dispositivos. Tem os benefícios, que você não precisa mais decorar um monte de livro ou lembrar de livros, lembrar de referências. Você pode, poxa, eu lembro vagamente do negócio, vai ali, pesquisa, o que aquele autor quis dizer, o que Nietzsche quis dizer sobre o niilismo, o que é a lei do eterno retorno de Nietzsche. Você tem uma discussão sobre filosofia. Mas, antigamente, você também poderia, só que você teria que ter lido o livro para discutir sobre aquele assunto. Então, ela facilita nisso, só que ela terceiriza a sua memória. Acho que vai ter muito impacto em doenças como Alzheimer. É um negócio besta que todo mundo fala quando alguém tem Alzheimer, que é fazer palavra cruzada. Ninguém mais faz palavra cruzada. Ninguém mais, sei lá, tem interações reais. Muitas vezes fica tudo no celular. Então, acho que não é só IA. Para mim, a digitalização ela está sendo contra-evolutiva do ser humano. O ser humano ele não evoluiu para ficar sentado na frente de uma tela ou com uma tela na mão. Então, a tecnologia, eu trabalho com isso, com ciência da computação há 16 anos. Não é nada novo, revolucionário. Acho muito mais revolucionário que o ser humano pode criar e que ele está deixando de criar, talvez por ter tão fácil algumas coisas. Por outro lado, a democratização de um negócio assim é libertador para muitas pessoas. Então, se eu sair da minha bolha e for para países que nunca tiveram condições, era sempre os grandão que conseguiam tecnologia. Agora, o celular está na mão de todo mundo, então todo mundo tem acesso ao computador. Se você usar isso para coisas, sei lá, boas, como ensino, democratizar acesso, libertar pessoas. Eu trabalhei na Natura. Mais da metade da população de mulheres do Brasil não tinha conta no banco. Elas foram abrir a primeira conta no banco com a Natura. Por quê? Porque era a sociedade machista que só o homem tinha dinheiro, tinha conta no banco. Então, a tecnologia, quando ela liberta, né, as pessoas, isso talvez seja a democracia, acesso à tecnologia. Não é liberdade de expressão que é democracia, ser democrático. Ser democrático é você ter condições de toda a população do seu país ter acesso a todas as tecnologias que tem, à saúde, à educação, a emprego, a alimentação. Isso é ser democrático.